play, fica até o final, porque vem muita coisa boa hoje, tá? O tema da nossa live é 5 maneiras de resolver problemas familiares com a iridologia. E eu vou explicar isso aqui pra vocês. Sejam todos bem-vindos. Todo mundo que tá entrando, bom dia. Dá uns minutinhos aqui. Bom dia. Seja todo mundo bem-vindo. Vão se ajeitando aí, que eu já tô aqui esperando todos vocês. Então, bora. Bora falar do nosso tema tão esperado? Ó, gente, o objetivo dessa live, lembra que é porque eu fiz lá 35 mil seguidores, né? E aí eu fiz a enquete pra vocês e na enquete eu deixei claro o que vocês podiam escolher. Vocês acabaram escolhendo uma consulta de iridologia. E aqui, hoje, eu vou explicar como que você vai poder ter uma consulta comigo gratuita, tá? Então fica até o final da live que eu vou falar sobre isso. Combinado? Então bora. Bora ao nosso tema. Ó, já falei pra vocês que o nosso tema, a gente vai falar hoje, né? 5 maneiras de resolver problemas familiares com a iridologia. A gente vai falar disso mesmo, 5 maneiras. Mas é claro que antes de a gente começar a falar disso, é importante você aí do outro lado entender que a iridologia, ela realmente mostra como uma pessoa funciona. E ela também mostra como essa pessoa pode resolver o problema dela. Pri, mas do que exatamente você tá falando? Eu tô falando disso, a gente acaba conhecendo uma pessoa pelo que ela realmente é. Como ela funciona? O olho mostra isso. Então hoje eu vou mostrar um exemplo aqui pra vocês. E eu já vou aqui direto pro nosso conteúdo. Olha só, eu separei uma imagem aqui pra eu poder mostrar pra vocês aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é a fotinho de um olho, ó. Vocês conseguem ver aí? Ó. A partezinha vermelha que tá aqui, esse é o primeiro ponto, ó, que a gente vai falar. E eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Pri, mas o que isso tem a ver com resolver problemas familiares? Volto de novo a dizer, você vai precisar entender como o outro lado funciona. Existem pelo menos 5 tipos de comportamentos que a iridologia mostra. E quando você descobre como é esse comportamento, se a pessoa é realmente aquilo ou não, fica fácil de você resolver um problema com essa pessoa em específico. Então imagina aí na sua família, tá? Você tem uma esposa, você tem um marido, ou você tem um filho, ou você tem um pai, ou você tem uma mãe, ou até mesmo uma amiga, e você tá com um conflito de relacionamento com essa pessoa. O que é um conflito? Essa pessoa não consegue compreender o que você fala. Essa pessoa tem dificuldade de entender o que você fala, de entender o que você está pedindo, e aí vocês começam a se distanciar. Essa distância emocional, ela ocorre porque você não conhece a forma como a pessoa se comunica. E o olho mostra a forma como essa pessoa se comunica. Então, mostrando aqui a foto desse olho pra vocês, ó, a gente, antes de eu falar pra vocês como vocês vão resolver, eu vou falar os problemas que existem, tá? Que é legal você saber. Então, por exemplo, aqui na foto desse olho, ó, essa parte vermelhinha, eu deixei aqui, ó, a parte vermelhinha é o primeiro problema que pode acontecer e a íris mostra. O primeiro problema é, será que essa pessoa, ela é introvertida ou extrovertida? E por que isso influencia em resolver problemas? Se é uma pessoa introvertida, ela sente pra dentro. Ela sente dentro dela. Ela tem dificuldade de expor isso. E na hora que é pra expor, ela não sabe fazer isso. Ninguém nunca ensinou ela a expor. Então, quando ela faz isso, ela machuca. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, a pessoa pode ser extrovertida. Naquela área vermelhinha que eu mostrei ali no olho pra vocês, a pessoa pode ser extrovertida. Então, ela fala tudo o que ela pensa, sem filtro. Ela é expansiva, ela quer mostrar o que ela sente. Ela não consegue guardar. Agora, você imagina assim. Imagina que essas duas pessoas convivem juntas. Eu tenho uma pessoa lá, vamos colocar o marido e uma mulher aqui, tá?
Eu tenho um marido que ele é introvertido, ele sente pra dentro e ele não consegue se expressar, ele não sabe fazer isso e não é do jeito dele de funcionar fazer isso. E eu tenho uma mulher muito expansiva que fala e quer sempre falar tudo que sente. Imagina os dois convivendo juntos. Uma hora, essa mulher vai pedir muito pra esse homem falar as coisas e esse homem vai ficar parado assim, olhando pra ela. Sem entender. Ela não vai se sentir amada e ele também não vai se sentir amado, porque falta compreensão de como cada um funciona. Pri, mas tá bom. E se fulano de tal, e se meu marido funciona assim, e se minha esposa funciona assim, agora o que eu faço? Calma que já já a gente vai falar disso, tá? Então essa é a primeira coisa que a iridologia mostra. A iridologia, ela mostra se a pessoa é introvertida ou extrovertida, tá? A segunda coisa que a iridologia mostra e que pode impactar nos problemas de relacionamento, seja ele qual for, é aqui, ó, tá a fotinha do olho, ó, essa corzinha aqui de azul, esse risquinho aqui azul. Esse risquinho azul mostra se a pessoa ela é impaciente ou paciente. Calma que eu vou explicar sobre isso. A pessoa impaciente é aquela extremamente acelerada. Você começou a terminar uma frase, ela já terminou. Ela não sabe esperar, mas não é por conta de ela estar te desrespeitando. O cérebro dela é tão rápido, que ela, na hora que você começou a frase, ela já sabe o que você vai fazer. Ela já sabe o que você vai falar. Então ela termina para que adiante aquilo, para que ela não perca tempo, porque para essa pessoa o tempo é valioso. Para o impaciente o tempo é valioso. Ele consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então o impaciente pensa assim, se eu acelerar isso, a gente termina mais rápido. Se a gente termina mais rápido, a gente faz mais coisa depois. Entende isso? Por que eu estou te dizendo? Porque os problemas de relacionamentos familiares, eles acontecem porque as pessoas não se conhecem. Elas acham que o outro tem que ser como não, o outro tem que ser como eu. Não funciona assim, tá? Então, no olho, novamente, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Nessa parte azulzinha aqui, ó, nessa parte... Depois eu vou colocar essa fotinho nos stories, tá? Essa parte azulzinha mostra se a pessoa ela é impaciente ou paciente. O paciente, ele sabe esperar as frases terminarem. Então a pessoa tá falando, é aquela que ouve, ele consegue fazer isso. No natural dele, o cérebro dele é mais lento que o impaciente, então ele consegue esperar. Algumas pessoas vão dizer assim, mas os pacientes são mais educados. Não. Eles não são mais educados. Eles funcionam de forma mais lenta mesmo. E o olho mostra essa lentidão racional, essa lentidão cognitiva, tá? É importante você saber isso aí do outro lado. Então, olha só, a gente já viu aqui 2 pontos do qual acontece problemas familiares. O primeiro ponto é se a pessoa ela é extrovertida ou introvertida. Calma que eu não tô falando da solução ainda, tá? Tem gente falando aqui, ó, eu ainda não tô falando da solução. Estou falando do porquê que acontece os problemas familiares. Então, o primeiro ponto do porquê que acontece é porque as pessoas não sabem se elas são extrovertidas ou introvertidas. O segundo ponto, elas não sabem se são impacientes ou pacientes. Ou elas sabem e elas querem que o outro seja como elas. Mas como é que o outro funciona? Isso influencia demais, tá? O terceiro motivo que acontece os problemas familiares, novamente, a gente vai pro mesmo olho, tá? Aqui, eu vou aumentar aqui, ó. Aqui, ó, essa bolinha verde aqui, ó. Essa bolinha verde mostra se a pessoa, ela é corajosa ou medrosa. Pri, mas por que isso influencia em resolver problemas familiares? O corajoso, ele fala tudo o que pensa e ele arrisca perder tudo naquela comunicação. O medroso não. O medroso não fala tudo o que pensa e ele não arrisca. Então, se é para o medroso entrar num conflito, numa discussão, ele não entra, ele foge. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que fica fugindo de assuntos importantes? Conhece? No fundo, talvez essa pessoa tenha essa marquinha aqui, ó. Talvez ela seja medrosa. Talvez ela não saiba lidar com o medo dela de conflitos.
Então, se aí do outro lado você tem problemas familiares e aí a pessoa do outro lado ela não tem coragem de discutir sobre, então pode ser sim que ela seja medrosa. Esse é o terceiro problema que pode acontecer. Tá ficando claro? Se tiver ficando claro aí, ó, digita aí pra mim o número 1. Tá ficando claro? Tá? Maravilha. Tem um monte de gente entrando, né? Gente, seja todo mundo bem-vindo, viu? Seja todo mundo bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Tá cortando aí do outro lado? Não, né? Então aqui a gente já falou de 3 motivos do porquê que os problemas acontecem. A gente vai continuar falando do quarto. Daqui a pouco a gente vai pra solução, tá? Acompanha aqui que daqui a pouco a gente vai pra solução. Então, maravilha! A live vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva sim. Então vamos lá, ó. O quarto motivo do porquê que os problemas acontecem é a comunicação. As pessoas, elas são comunicativas ou elas não são comunicativas. Não tem meio termo na iridologia. Pri, por que você tá falando isso? Vou mostrar isso pra vocês, ó. De novo a fotinha aqui do olho. Esse risquinho aqui, ó. Esse risquinho rosinha aí, eu não sei que cor que tá aparecendo aí pra vocês. Se dá uma mudança de cor, ó. Esse risco. Ele mostra se a pessoa, ela é comunicativa com os sentimentos dela ou ela não comunica os sentimentos dela. Ou ela sente vontade de falar tudo que ela pensa, tudo como ela age, ou ela não sente vontade. É isso. Isso é produzido também por um hormônio, tá? Então, olha só. Na cabeça da pessoa, a forma como ela funciona vai influenciar muito nos problemas que essa pessoa tem. Se ela não sabe se ela é introvertida ou extrovertida, se ela não sabe se ela é paciente ou impaciente, se ela não sabe se ela é corajosa ou medrosa, e se ela não sabe se ela se comunica ou não, ela vai ter problemas nos relacionamentos dela. Ela vai! Ela não sabe lidar nem com ela vai lidar com o outro de que forma? Tá ficando claro aí, né? A gente vai pro último ponto aqui de problemas, tá? Do porquê que acontecem esses problemas, já a gente entra na solução, ó. Aqui, de novo a fotinho do olho, ó, tá vendo toda essa partezinha branca? Toda essa partezinha branca mostra o quinto motivo dessa pessoa ter problemas familiares. Seja com esposa, seja com marido, seja com filho, com filha. Então, o último ponto é, essa pessoa é responsável ou não é? Não tem meio termo para responsabilidade. Não tem assim, eu sou meio responsável. Não. Ou você é responsável, ou você não é. Pri, mas por que isso faz diferença num problema familiar? Porque a responsabilidade, o responsável, ele pega tudo para ele e ele quer resolver tudo do jeito dele. Porque como ele é muito responsável e ele tá acostumado a fazer isso há muitos anos, ele acha que só ele pode dar conta daquele problema. Tá errado. Ele não sabe pedir ajuda, não sabe comunicar. Ele quer fazer tudo. E tudo também é culpa dele. O não responsável, eu não vou dizer a palavra irresponsável, porque não é isso que eu quero dizer. Não é a pessoa irresponsável. É o não responsável. Ele não tem a responsabilidade afetiva. Ele não tem a responsabilidade do compromisso afetivo. Por ele não ter essa responsabilidade com o compromisso afetivo, ele se torna um passivo. Ele aceita muita coisa. E ele concorda com a atitude do outro. Uma vez que concorda, os problemas acontecem. Ou ele não toma a atitude que o responsável gostaria que ele tomasse. O responsável, gente, ele não quer uma pessoa passiva. Ele quer uma pessoa que seja responsável como ele, que faça como ele, que se dedique como ele. Aí o outro não é. O outro lá é assim, tá bom, vou esperar. Não, a gente espera. O outro assim, mas você não vai, tinha que fazer agora. Aí os conflitos começam a acontecer. Eu vou repetir aqui pra vocês os 5 problemas que acontecem, que o olho mostra, tá bom? Então, olha só. Só pra gente poder fazer um resuminho, pra gente poder ir pras soluções, tá? E eu tenho uma coisinha aqui pra poder dizer pra vocês. Vocês fiquem até o final da live. Porque quem ficar até o final da live vai conseguir entender a surpresa que aqui do outro lado a gente preparou pra você poder ter uma consulta gratuita, tá?
Ai, Pri, eu vou conseguir ter uma consulta gratuita? Fica até o final da live que eu vou contar isso pra vocês. Olha só. Então tá aqui, ó. Vamos fazer um resuminho? Ó, vamos de novo, ó. Corzinha vermelha é o primeiro motivo, tá? Primeiro motivo dos problemas acontecerem, essa pessoa é introvertida e extrovertida, que eu já expliquei. Segundo motivo é o azulzinho, ó. Se a pessoa é impaciente ou paciente. Terceiro motivo, ela é corajosa ou medrosa. Quarto motivo, ó, ela é comunicativa ou não. E o quinto e último motivo que mostra se a pessoa é responsável ou não. Certo? Tá todo mundo me acompanhando aí? Digita o número 1 se você tá ouvindo, se você gostou de saber o porquê que os problemas acontecem, que agora a gente vai pra solução, tá bom? Aqui vocês já me conhecem, né? Eu sou muito direta, então vai me dizendo aí. Se tiver dúvida também vai perguntando, que eu vou ajudando vocês, tá bom? Vou deixar mais as dúvidas para eu poder responder no final. Depois eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês poderem perguntar, ou vocês podem usar aqui embaixo, ó, tem um ponto de interrogação. Vocês podem apertar o pontinho de interrogação e fazer a perguntinha de vocês, que eu olho aqui, tá bom? Vamos às soluções? Então vamos lá. O que faz a gente resolver os problemas? Ou como resolve? 5 maneiras de resolver problemas. Vamos lá. A primeira maneira de você resolver um problema familiar, que é muito, muito, muito importante, você precisa aprender a fazer perguntas. Se você não sabe perguntar, você não vai conseguir resolver um problema. Por quê? Às vezes, vamos voltar lá para o primeiro motivo, às vezes a pessoa é muito extrovertida. E por ela ser muito extrovertida, ela sente para fora. Ela coloca tudo que ela sente para fora. Então ela fala muito. Ela fala às vezes sem sentido, fala demais, fala coisa que não é pra falar. Ela traz assuntos lá de trás e começa a jogar na cara. Se você, do outro lado, que tá ouvindo essa pessoa, não souber perguntar, você vai ter um conflito e não vai conseguir resolver. Então você precisa aprender a fazer perguntas. Pri, que tipo de perguntas? O que você sente? O que você pensa do assunto? Faz assim, ó, quando a pessoa estiver falando, espera ela falar, aí você fala assim, deixa eu ver se eu entendi. E repete o que ela falou. Porque se não for isso que ela quis te dizer, ela vai, não, eu não quis dizer isso. Ela acabou de dizer aquilo. Não, eu não quis te dizer isso. Aí ela vai de novo te explicar. Então o primeiro ponto que vocês precisam aprender a desenvolver para diminuir os problemas familiares ou aprender a resolver os problemas familiares é fazer perguntas. Se você não sabe perguntar, você não vai conseguir resolver os seus conflitos. Lembra lá do olho? O olho mostra se a pessoa é extrovertida ou introvertida. O introvertido, ele não fala. O extrovertido tem que aprender a perguntar. E o introvertido precisa aprender a perguntar porque o extrovertido fala demais. Então, os dois precisam aprender a perguntar. Por isso que é importante saber como que a pessoa funciona. Lá na iridologia mostra a origem do problema. Mostrou. Puxa, ele não tá falando porque ele é introvertido. Aí a pessoa é extrovertida, ele não funciona como eu. Então, se eu aprender a fazer a pergunta certa, ele vai conseguir me responder. Ele vai. Então, a responsabilidade, você é responsável por isso. Por fazer o outro falar. Você precisa aprender a perguntar. Somos adultos, né? Não é criança, né? Que precisa ficar deduzindo. Eu acho isso. Não, é muito infantil isso. Não seja infantil, seja adulto. Adulto pergunta, você entendeu? O que você acha? O que você tá pensando? O que você tá sentindo? É isso mesmo? Deixa eu ver se eu entendi. Combinado? Então, primeiro ponto. Faça perguntas. Certo? Vamos para a segunda maneira de resolver os problemas? Gente, ó. Vocês que estão entrando, sejam todos bem-vindos, viu? Eu tô aqui já dizendo o conteúdo, a live vai ficar salva. Tem um montão de gente me perguntando aqui, a live vai ficar salva sim. Mas assiste a live até o final, porque no final eu vou contar pra vocês como que vocês podem ter direito de uma consulta gratuita aqui comigo, tá bom? Então fica até o final que eu vou ajudar vocês. Vamos ao segundo motivo?
Segunda maneira de resolver os problemas familiares. A gente aprendeu agora há pouco que o segundo problema que acontece dentro dos relacionamentos, essa pessoa é impaciente ou paciente. Então, o que uma pessoa tem que fazer para poder resolver isso? Ela tem que aprender a escolher o melhor momento para ela resolver os problemas dela. As pessoas, elas querem resolver os problemas na hora que acontece. E às vezes não dá certo. Por que não dá certo? Porque às vezes tá o calor do momento, né? Muita coisa acontecendo, a pessoa não tá sabendo lidar tudo com aquilo. Então, o problema vai continuar. Então, a segunda maneira de você aprender a resolver problemas é você escolher o melhor momento. Pri, como que eu sei quando é o melhor momento? O melhor momento é aquele que você vai conseguir escutar com o coração. Pode ser na hora, pode ser depois, pode ser 10 minutos depois. Então, assim, aconteceu a situação, certo? Aconteceu o problemão lá. E aí, você que aconteceu o problema, você que tá dentro do problema, você vai conseguir ouvir a pessoa com o coração naquele momento? Se você fizer uma pergunta e ela te responder de forma atravessada, você vai conseguir, com muita paciência, fazer várias perguntas até você conseguir entender o que ela está te comunicando? Não, Pri, não vou conseguir. Então não é o melhor momento. O melhor momento de resolver o problema não é naquele momento. É quando você estiver disposto a escutar com o coração. Quando estiver disposto a escutar a pessoa. O que ela tem para dizer dos problemas dela. Certo? Estão acompanhando? Vamos aqui ao terceiro motivo. A gente acabou de aprender que o terceiro motivo de acontecer problemas é a pessoa ser corajosa e medrosa. O corajoso arrisca muito, né? E o medroso não, ele não arrisca nada. Então, o que a gente tem que fazer para poder resolver esse tipo de conflito familiar? Não é assim, ó, a primeira coisa é não falar tudo. O corajoso, a pessoa que arrisca tudo, a pessoa que é impetuosa, a impaciente, ela quer falar tudo. Ela acha assim, não, eu vou falar tudo que eu penso. Ela quer falar tudo. Não, outra pessoa, ela tem direito de falar, ela tem direito de ouvir. Não, peraí. Não é pra falar tudo. Você tem que falar o que importa para resolver aquele problema. Tem que ser seletivo, sim, na hora de resolver um conflito. Porque se você não for seletivo, você não vai conseguir resolver o conflito. Ah, mas eu tenho muitas coisas para poder resolver. Ok, mas qual foi o motivo daquele conflito? Resolva o motivo daquele conflito. Não use aquele conflito para resolver todos os conflitos. Não faça isso, tá? Não faça isso. Então, vamos de novo, ó. Até aqui uma seguidora colocou assim, eu sou medrosa. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que aprender a falar o que sente. Pri, mas como? Falar só o que é importante. É aos poucos mesmo. Aplica lá a primeira sugestão, faça perguntas. Aplica a segunda sugestão, escolha o melhor momento. Diga pra pessoa que você quer conversar com ela sobre um assunto importante. Falou, fulano de tal? Maria, deixa eu te explicar. Amanhã à tarde a gente pode conversar? Tem algumas coisas que estão me incomodando. E eu gostaria tanto de falar com você, de me expressar. A gente pode conversar? Amanhã, 4 horas da tarde? Começa a dizer isso pra pessoa. Agora, assim, Pri, eu não vou ter essa coragem de fazer isso. Começa a perguntar o que a pessoa pensa. Começa a fazer isso. É um começo. Você não vai conseguir resolver todos os conflitos. Assim, não é milagroso isso. Entende? Mas é um jeito novo de funcionar. Você vai ter que desaprender algumas coisas e aprender outras coisas. Aqui tem gente dizendo assim, eu falo demais, às vezes até me perco na minha fala. Olha como é importante fazer perguntas, né? É de extrema importância fazer perguntas, certo? Lembra lá do olho. Lembra lá. Se seu olho, ele marca no número 3, né? Que eu até mostrei a fotinho. Se seu olho marca que você é corajosa ou medrosa, então você vai falar mesmo, vai falar muito. O corajoso fala, ele arrisca, ele coloca tudo a perder. Então, qual é o freio do corajoso? Até que ponto eu vou? Até que ponto eu vou? Se eu tô falando muito, até que ponto eu vou?
Por isso que o ponto 2 é muito importante, escolher o melhor momento para poder falar, tá? É o que a iridologia mostra, né? Nessa fotinho mostra, tá? Certo? Então, a terceira maneira a gente já colocou aqui. No finalzinho eu vou repetir tudo isso pra vocês, tá? Fiquem tranquilos aí. Olha que legal, eu sou corajosa. Então, agora já sabe. O cuidar é assim, ó. Vamos entender o corajoso como descer numa tirolesa? O corajoso vai. Ele vai, coloca equipamento de segurança e vai. Ele vai com as mãos, ele solta as mãos, ele tá livre. Ele vai com toda a intensidade do mundo. Mas qual é o risco? O risco é ele não se prender nos equipamentos de forma correta. Porque ele tá tão sem medo, ele não tem medo de falar nada, então ele não se prende, ele não confere se tá tudo certinho, e ele só vai. Então ele coloca tudo a perder, ele pode perder até a vida. Emocionalmente, dentro de um conflito, que o olho mostra, essa pessoa tá disposta a perder o relacionamento pelo que ela fala. Por isso que a gente volta pra cá e coloca qual é a terceira resolução para resolver esse problema que no olho mostra, né? Se a pessoa é corajosa ou medrosa. Aqui vocês estão tentando por tentativa e acerto, né? Ah, eu acho que eu sou medrosa. Ah, eu acho que eu sou corajosa. Mas o olho, ele fala isso ali naquelas marcações que eu mostrei pra vocês, tá? Então nem sempre é falar tudo. Confere, vê se você tá no melhor momento, tá seguro. Nem sempre é falar tudo, tá? Gente, se fizer sentido isso pra vocês, encaminha pra quem precisa saber disso, tá? Encaminha, às vezes tem um amigo que precisa saber disso, às vezes tem alguém que você fala assim, puxa, se essa pessoa, ela ouvisse isso ia ajudar ela. Vai aqui, ó, tem um botãozinho que é um aviãozinho. Encaminha pra essa pessoa. Ó, eu mesmo vou encaminhar agora pra 5 pessoas, tá? Eu vou encaminhar pra 5 pessoas e vocês também. Encaminha aí junto comigo, ó. Acabei de encaminhar para os meus 5. Ó, enviei. Agora vocês também fazem isso, tá? Enviei para 5 pessoas que precisam saber disso. Pri, eu não tenho 5 pessoas, envia pelo menos uma. Eu tenho certeza que quando você tá me ouvindo aqui, você deve ter pensado em alguém. E envia para essa pessoa. A gente pode dar oportunidade para essas pessoas serem ajudadas, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A falta do conhecimento implica em muitos conflitos. As pessoas, elas não sabem resolver os problemas delas. É por isso que elas sofrem tanto. Por isso que a gente tá falando aqui, ó, de 5 maneiras de resolver problemas familiares. 5 maneiras que o autoconhecimento pode te dar para você resolver os problemas familiares. Olha, o povo tá entrando, né? Gente, seja bem-vindo aí, ó. Muito bom, pessoal. Convida aí mesmo, convida quem precisa ouvir disso, tá? O que a gente tá falando aqui pra quem tá chegando? A gente tá falando sobre 5 maneiras de resolver problemas familiares e a gente já falou dos três primeiros soluções para resolver problemas familiares que a iridologia mostra. Vamos pro 4 motivo? Ó, pro 4. No 4º motivo que eu mostrei pra vocês no comecinho da live, eu deixei bem claro que às vezes os problemas familiares ou os problemas de relacionamento acontecem porque essa marcaçãozinha aqui no olho, na íris, mostra se a pessoa é comunicativa ou não. Qual é a forma de resolver isso dentro da iridologia, dentro de como a pessoa funciona, tá? A pessoa funciona, se ela é comunicativa ou não, então como que a gente vai resolver isso? O olho deixa claro que essa pessoa precisa aprender a pedir o que ela quer. Pri, como assim? Aprender a pedir o que quer. As pessoas não têm coragem de pedir o que querem. Como tem muitos adultos infantilizados, tem muitos adultos com dificuldade de crescer emocionalmente. Eles não sabem crescer, eles não foram ensinados a fazer isso. Então tem adultos infantis. Esses adultos infantis, sabe o que eles fazem? Eles deduzem. Então deduzir não é a melhor forma de resolver os problemas. Quer ver um exemplo como se deduz? A pessoa, ela tá te falando alguma coisa, ela tá te contando sobre o dia dela. Aí você deduziu que ela ficou com raiva. Você não perguntou na hora, você deduziu.
Aí você guardou aquela informação. Num outro momento, você fala assim, mas aquele dia você ficou com raiva. A pessoa assim, não, eu não fiquei com raiva. Ficou sim. Você tava até falando assim, assim, assim com o seu chefe. Você falou assim, gente, mas eu não fiquei com raiva. Eu tava te contando o que aconteceu, eu não fiquei com raiva. Entende isso, que perguntar é muito importante? Eu fui muito aleatória aqui, mas perguntar é muito importante. Se você não sabe o que a outra pessoa sente, se você não sabe o que a outra pessoa pensa, você não é responsável por adivinhar. Não é. A gente não é criança. Quando o bebezinho, ele tá chorando e a mãe não sabe se ele quer mamar, se ele quer água, se ele tá com cólica, a mãe o que ela faz? Ela deduz. Ela vai por tentativa e acerto ali pra ver se ela consegue ajudar aquele bebezinho. A gente não é bebezinho emocional, né? Não precisa fazer isso com você. Não precisa. Então, qual é a quarta maneira de resolver os problemas familiares? A quarta maneira de resolver os problemas familiares que a iridologia mostra é aprender a pedir o que você quer. Aprenda a pedir o que você quer. Olha só que legal o comentário aqui da Magna, ó. É verdade, às vezes fazemos confusão por causa de achar. Sim, Magna, é isso mesmo. Às vezes a gente faz muita confusão, muita mesmo. Às vezes, a gente vai chegar no quinto ponto pra você poder entender, mas às vezes a pessoa, ela tá tão certa que aquilo dentro dela é verdade, que ela age com aquilo, mas ela não perguntou. Tem um exemplo que eu sempre gosto de citar quando a gente fala disso, que eu ouvi. Eu nem sei se isso existiu mesmo, mas eu vou contar isso aqui, tá? É só pra gente poder tirar uma lição disso. Era um casalzinho, eles estavam completando 60 anos de casado. E todos os dias de manhã, esse homem, né, esse já idoso, né, esse senhorzinho, ele acordava e ele levava um café com leite para a esposa na bandejinha, um café com leite e um pão sem miolo. E ele passava manteiga para ela. Todos os dias, antes dela acordar, ele ia lá, acordava ela com esse cafezinho. Só que ele tava tão cansado de fazer isso porque ele não gostava de tirar o miolo do pão. Ele não gostava. Mas ele já fazia isso há mais de 50 anos. Aí, ele tava muito estressado com isso. Ele falou, quer saber? Hoje eu faço 60 anos de casado. Eu não vou fazer isso hoje, não. Eu não vou. Aí ele foi, preparou o café com leite dela. E ele deixou o pão com o miolo. Então ele tirava todo de miolo. Aquele dia ele deixou o pão com o miolo e ele passou a manteiga no pão. E ele colocou na bandejinha e foi levar pra ela. Quando ele acordou ela começou a chorar. Ele ficou sem entender, ele falou assim, eu acho que eu magoei ela, né? Mas ela vai me perguntar o porquê que eu não tirei o miolo. Eu vou poder dizer que eu não gosto de fazer isso. Faz 50 anos que eu faço uma coisa que eu não gosto. Aí, gente, olha o Instagram, eu faço assim, ele reconhece e faz. Aí ela começou a chorar, ele pegou, ficou assustado, ela pegou, olhou pra ele e falou assim, obrigado por me amar. É a primeira vez em quase 50 anos que eu me sinto amada. Aí ele ficou assim, ele não entendi. Ela falou assim, eu nunca gostei de pão sem miolo. Eu comia porque você fazia pra mim com carinho, mas eu nunca gostei. Eu gosto de pão com miolo. Gente, 50 anos. Qual é a lição disso? Deduzir. Você passa uma vida deduzindo que a pessoa gosta daquilo. Só porque ela é educada, só porque ela te trata com carinho, te trata com respeito. Mas ela não gosta. Então aprenda a perguntar, por favor. Peça o que você quer. Ninguém sabe o que calado quer. Só que é muito mais forte que isso, ó. Ninguém é obrigado a descobrir o que você sente. Tem gente que fala assim, tá? No relacionamento. A gente fala assim, não, mas já tá comigo, tem que saber o que eu quero, né? Não, é o mínimo, né? Tem que saber o que eu quero. Gente, mas tá 10 anos comigo, 20 anos comigo. Se não souber o que eu quero, vai agora o quê? Às vezes a pessoa não sabe o que você quer. Às vezes a pessoa precisa de uma confirmação. Às vezes a pessoa não tá bem naquele dia e ela errou, falhou com você. Às vezes aquele tipo de comunicação que você usou, você não foi específica. Você não foi clara ao ponto de dizer pra pessoa e falar assim, olha, isso daqui me leva a me distanciar de você. E ela não entende. Às vezes você falou que não gosta, mas ela não entende a gravidade disso. Por ela não entender a gravidade disso, sabe o que ela faz?
ela age normal. Ela vai ficar repetindo e ela vai ficar te magoando. Gente, ninguém magoa alguém porque quer. Ninguém magoa, a não ser que você tenha um embate com aquela pessoa e aquela pessoa seja maldosa mesmo. Mas se você tá dentro de um relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de amizade, seja ele profissional, ninguém tá ali querendo machucar o outro porque quer. Não, a pessoa, o mínimo que ela quer é ter uma leveza naquele ambiente. Isso é do ser humano. Então, se ela te machucou, foi porque você não foi clara. A responsabilidade é sua mesmo. A responsabilidade é sua. Lembra lá, a gente vai chegar no último ponto, tá? Vou ler aqui os comentários de vocês, que eu gosto de interagir com vocês. Eu sou a que deduzo. Não tem problema você ser a que você deduz. Você pode aprender a não deduzir mais, pode aprender a perguntar. Coloca lá o primeiro motivo, primeira solução. Aprenda a fazer perguntas, tá? Eu vou fazer um resuminho, tá? Gente, a live vai ficar salva, mas lembra que vai ter uma surpresa aqui no final. Se você quer uma consulta gratuita, quero passar com você, fica até o final da live que eu vou te explicar como que você vai poder conseguir isso, tá? Priscila, deixa a live salva. Vou deixar, claro que vou deixar. Ela vai ficar salva por 24 horas, tá bom, pessoal? Entrei atrasada na live, não tem problema, vai ficar salva. Às vezes queremos que a pessoa seja igual a nós. Isso! Esse é o erro. Tem uma... Acho que vocês todos já ouviram, né? Aquela regra áurea, trate os outros como você gostaria de ser tratado, Mateus 7,12, né? Por que a gente fala muito, trate os outros como gostaria de ser tratado? Porque a gente não conhece o outro. Só que dentro de um relacionamento é muito mais profundo. Essa regra áurea, ela tem que ser aplicada, mas muito de forma profunda. De como? Trate a pessoa do jeito que ela gostaria de ser tratada. Pergunte pra ela. Pergunte. Porque se você não perguntar, você falhou. Aí tem um conflito ali no relacionamento, porque faltou uma pergunta. Faltou assim, você gosta disso? Gente, eu faço isso pra você todos os dias, você gosta? Olha o exemplo que eu acabei de citar. Foram 60 anos, quase 50, né? Fazendo a mesma coisa. No aniversário de casamento de 60 anos, foi quando a pessoa teve uma clareza de falar, eu não vou fazer, mas não perguntou. Tem que perguntar. Combinado? Então, pergunte, mas o quarto ponto também é aprenda a dizer o que você quer. O que você quer? O que você quer que a pessoa não tá te dando? Pri, eu não sei o que eu quero. Tudo bem, então você pode descobrir. Você pode fazer perguntas pra você, tá? Olha o comentário aqui que legal. Eu acho que as mudanças fazem parte do crescimento. Não dá pra achar que o outro vai ser da mesma forma e querer as mesmas coisas. Eu vivo explorando coisas novas. É isso. Não dá. A gente precisa mudar mesmo o comportamento, tá? Diálogo é essencial. Sem dúvida que o diálogo é essencial. É o que a gente tá falando, né? É o quarto ponto de como resolver problemas aí, tá? O quinto e último ponto, tá? O quinto e último ponto. Como que você pode resolver problemas de relacionamento familiares aí? No quinto ponto. A gente viu lá na fotinho do olho, na iridologia, que o quinto ponto é... Ó a fotinho aqui do olho. A gente viu aqui no começo da live que esse branco aqui, ele é o quinto ponto. Esse branco mostra se a pessoa, ela é responsável demais ou não. Ou ela é não responsável. Lembra que eu disse pra vocês, o responsável, ele pega tudo pra ele. Ele quer fazer tudo do jeito dele. E o não responsável, que nós não vamos usar o termo irresponsável, porque não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a pessoa não tem responsabilidade de compreensão afetiva. Ela não tem. Esse não responsável com a compreensão afetiva, ele é omisso. Ele não toma a atitude que o outro toma. Então é um que toma atitude demais e o outro não toma atitude nenhuma. Então isso causa uma distância no relacionamento. Imagina um carro. Vamos imaginar isso como se fosse um carro para vocês poderem entender o que a iridologia mostra, tá? Um carro que ele anda na rodovia lá a 100 por hora e o outro carro pode andar a 100, mas ele decidiu andar a 30 por hora.
existe uma distância. Pri, como que se reaproxima de novo? Como que eu faço para eu poder resolver esse problema, se existe? Porque às vezes eu sou a pessoa que faz e me irrita quando o outro não faz. Ou eu sou a pessoa que eu sou cobrada, ou eu sou cobrado. Eu sou cobrado porque a pessoa faz um monte, eu nem gostaria que ela fizesse tanto, mas quando a pessoa faz, ela me cobra isso. Como que a gente resolve esse problema? Gravando uma frase muito importante. Nem tudo é sobre você. Pri, como assim? O responsável demais, ele não aprendeu a ser responsável com você. Ele aprendeu a ser responsável demais na infância. E aí, é por isso que é importante a avaliação da iridologia, e você entender também, cada marquinha dessa que sobe e desce, cada marquinha dessa, ela mostra um tipo de dor que essa pessoa sentiu em relação à infância dela e que gerou responsabilidade ou gerou não responsabilidade. E é importante você saber isso aí do outro lado, porque às vezes você exige do outro o que você faz. Mas se essa pessoa não aprendeu a fazer isso na infância, vai ser muito difícil de ela entender que ela precisa ser assim. Ela pode aprender, tá? Mas vai ser difícil de ela entender naquele conflito que ela pode ser assim. Então, o que eu quero dizer pra vocês de como resolver esse problema? Então, o quinto ponto é, nem tudo é sobre você. 98% das pessoas, elas sentem as coisas sobre elas, não falam e transferem pro outro. Tem gente que durante uma discussão grita, mas você é isso, você é aquilo. Ela tá falando dela. Que ela se sente assim, naquele momento. Mas ela aponta o dedo pra você. Então, grava essa frase. Nem tudo é sobre você. Não é sobre você. Durante um conflito de relacionamento, às vezes a pessoa tá falando dela, mas ela não consegue dizer sobre ela, porque isso não é claro pra ela. Então ela transfere tudo que ela tá ali sentindo de ruim pra você. Você é isso, você é aquilo. A pessoa, puxa, mas você pensa isso de mim? Não, ela não pensa isso de você. Ela pensa isso dela. Mas como ela não tem coragem de assumir isso pra ela, ela aponta o dedo pra você. Ficou claro isso? Ficou? Se ficou claro, gente, digita o número 1. Eu vou repetir aqui as 5 maneiras de como a gente resolver. E se você que entrou na live quer saber como que você pode ganhar uma consulta de forma gratuita, eu vou te explicar daqui a pouquinho, tá? Olha esse comentário aqui, vou ler um pouquinho do que vocês estão dizendo. Eu sou responsável demais. Eu até digo que amadureci cedo demais. Eu sempre me achei diferente dos outros. Então, olha só como começou na infância. Então, se você é responsável demais, significa que quando você for para um conflito no relacionamento, você vai querer que essa pessoa seja tão responsável quanto você. E se ela não tem pra dar? E se ela não foi? E se ela não precisou ser responsável demais? E se ela nem amadureceu com os problemas da vida? Ela amadureceu no tempo certo? Ela nem amadureceu precocemente. Tem gente que foi, né? Foi precoce. Talvez esse seja você. Foi precoce. Mas se a pessoa não for, entendeu? Vamos aqui, Pri. E quando saber quando o que a pessoa fala é pra nós, considerando que ela pode estar falando pra si própria. Ótimo, aplica o número 1 aqui que eu mostrei pra vocês. Pergunte. Desenvolva a habilidade de perguntar. Perguntar como a pessoa se sente, perguntar o que ela pensa, perguntar da onde veio aquilo, por que ela acha isso, há quanto tempo ela acha aquilo. Eu sou assim, eu acho que ele deve ser responsável como eu. Perigoso isso, né? Porque às vezes ele é responsável, mas ele só não é responsável como você é. Então o padrão que tá na tua cabeça é só o seu. Às vezes ele é responsável. Olha só, outro comentário. Eu sou responsável, não consigo fazer o meu filho ser responsável como eu quero. Então assim, a gente tem que entender aonde é que o seu filho é responsável ou ele não é nada responsável. Porque você tá numa fase de ensinar, né? Você é responsável de ensinar ele. Então, como que ele aprende? Por isso que a iridologia, ela é essencial. Sabe por quê, Dani? Eu vou te responder. Com relação ao filho, você sabe realmente como seu filho funciona? Ele é introvertido, extrovertido, ele se comunica, ele não se comunica, ele é corajoso, ele é medroso.
Ah, é pelo comportamento. Aqui eu disse de comportamento, mas determinar mesmo. Como que ele funciona? Ele se comunica? Ele fala o que sente? Ele esconde o que sente? Ele tá desenvolvendo responsabilidade? Por isso que a iridologia é essencial para você poder ter certeza de como o filho funciona, tá? Ó, outro comentário, ó. Exatamente. Esse sempre foi o conflito com o esposo, porque pra mim tem que ser assim. Olha só. Dami, sabe o que você pode fazer? Pode aprender a perguntar. Ou observe mais um pouco. Quais são as atitudes que ele demonstra de que ele é responsável? Mas ele só não é responsável naquela área. Naquela área que você tanto quer. Mas ele aprendeu a ser responsável naquela área? Às vezes não aprendeu, tá? Às vezes ele não aprendeu. Ó, deixa eu ler mais um pouquinho aqui de vocês, ó. Como a minha mãe dizia, aponta o dedo pra alguém, mas tem 4 dedos virados pra você. É isso mesmo, Laure. Que prazer ter você aqui, viu? Menina, um beijo, saudade de você. Ó, Carol, ó, alinhar expectativas, não projetar no outro o que eu quero que ele seja. Aprendi com você. Isso. Não projetar, é verdade, mas a gente pode pedir. A gente pode pedir. Ó, se é importante pra você que ele seja responsável naquela área, você precisa ser sincero ao ponto de dizer que aquilo te magoa e te distancia. Então você pode chegar nessa pessoa e falar assim, olha, amor, eu vejo o quanto que você se dedica à nossa família, eu vejo o tanto que você vai dizer coisas sinceras. Do que você vê que ele é responsável? Aí você precisa dizer de você. Você fala assim, mas olha, pra mim, eu preciso muito que você faça isso pra mim. Porque quando você faz isso pra mim, eu me sinto amada por você. Quando você deixa de fazer, eu sei que não é a sua intenção. Porque você é responsável em outras coisas. Quando você deixa de fazer, eu não me sinto amada. Eu me sinto distante de você. Será que você pode, por favor, fazer isso por nós? Você que ajuda, é isso que vocês vão poder fazer. Tá? Olha o comentário da Monique. Um beijo, Monique. Não caiu uma ficha, caiu um caminhão aqui. Ai, gente, bom dia. Que bom que vocês estão gostando. Então, vamos recapitular pra gente poder finalizar e eu dizer a novidade que eu separei aqui pra vocês? Tá? Vamos recapitular aqui. Então, olha só. Eu disse 5 problemas, 5 comportamentos com 5 soluções. Então, o primeiro comportamento que o olho mostra, se é introvertido ou extrovertido. Como que você resolve isso? Primeira coisa que você tem que fazer é aprender a perguntar. Pergunte o que a pessoa pensa, pergunte o que ela acha, pergunte há quanto tempo ela está se sentindo. Pergunta assim, você sempre pensou assim mesmo? Você mudou de ideia em que momento? Quando isso é importante para você? O quanto que é importante? Eu voltei, acho que travou e eu voltei, né? Vocês me dizem aí se... Tá. Voltei, mas tá aqui. Então, o primeiro ponto é, façam perguntas, tá? O segundo ponto, escutem, desenvolvam a escuta com o coração. Pergunte, mas estejam dispostos a ouvir com o coração. O que essa pessoa está me dizendo que eu não estou entendendo? Ela tá falando dela ou como ela se sente? Às vezes a pessoa diz assim pra você, ó, eu tô me sentindo tão sozinha, aí vocês deduzem. Ai, meu Deus, você tá falando que eu tô te deixando sozinho? Não tô te deixando sozinho, eu tô aqui o dia inteiro. Não, a pessoa não tá falando de você, ela tá falando dela. Ela tá falando que ela está se sentindo sozinha. Ela está se sentindo, não é sobre você. Por isso que é muito importante perguntar. Segunda coisa, por isso que é importante ter uma escuta com o coração. Se vocês não estiverem dispostos a escutar com o coração, não é o melhor momento naquela hora de resolver o problema, tá? Terceiro motivo que a gente aqui, ó, disse, que acontece, né? O terceiro problema que eu falei pra vocês, essa pessoa é corajosa ou medrosa. Mas aqui, como que vocês podem resolver essa parte, que a iridologia mostra, mas como vocês podem resolver? Recupere a confiança perdida na pessoa. Quando a pessoa é corajosa demais, ela fala muito. Quando é medrosa demais, ela não fala nada. Um arrisca demais, o outro não arrisca. Mas precisa ter uma confiança na medida certa. Então, assim, ó, aprendam a desenvolver a confiança entre vocês.
A confiança se desenvolve com o tempo. Viu como essas coisas são milagrosas? Elas se desenvolvem com o tempo, tá? O quarto problema que a gente falou, quarto comportamento que a iridologia mostra, que pode gerar um problema e que pode ter uma solução, é a comunicação. Essa pessoa se comunica ou não. E aqui a gente viu na nossa live que você pode aprender a pedir o que você quer. Já que você é adulto, você tem que pedir o que você quer. Quando você vai no mercado, você não fica fazendo assim. Eu não sei o que eu quero. Aí a atendente fica assim pra sua cara. Não fica fazendo isso. Você só vai no mercado quando você sabe o que você quer, não é? Então aprenda a resolver um problema de conflito de relacionamento quando você souber o que você quer. Se você não sabe ainda o que você quer, ali não é o dia de você conversar. O que você quer da outra pessoa, não é o que você não quer. Você vai chegar no mercado e vai dizer assim, eu acho que eu não quero milho. Aí a pessoa vai ficar assim, ó, vai olhar pra você e falar assim, nossa, que idiota. Você não, acho que vai até rir de você. Não faz isso com vocês. Não faz isso. Não faz. Aprenda a saber o que vocês querem. Tratem os relacionamentos de vocês como a ida no mercado. Façam uma listinha do que vocês querem. O que eu quero da outra pessoa? Eu quero amor, eu quero atenção, eu quero carinho, eu quero mensagem, eu quero convite. O que vocês querem? Quero respeito, mas como é o respeito para vocês? Aprenda a pedir o que quer, o quarto ponto. E o quinto último ponto é sobre você entender que nem sempre tem a ver com você. Às vezes tem a ver com o outro e você pode perguntar. Aí a gente volta pro primeiro, tá? Isso vai resolver ali a questão de você ser muito responsável ou não ser nada responsável. Por que é importante vocês saberem disso, tá? Isso resolve problemas de relacionamento conjugal, relacionamento de amigos, relacionamento de irmãos, relacionamentos no geral, tá? Todo e qualquer tipo de relacionamento se resolve dessa forma. Mas é claro que se vocês precisarem de ajuda, vai precisar de um pouco mais da iridologia, porque a iridologia ela deixa claro ali o que acontece, tá bom? Vou contar a novidade aqui pra vocês de como que vocês podem ter o direito de uma consulta gratuita, combinado? Olha só, na semana passada eu fiz uma enquete nos meus stories. Eu coloquei lá nos meus stories. Gente, tô muito feliz que eu fiz 35 mil e tal, mas eu quero dar um presente pra vocês. E o presente era o seguinte, eu falei assim, vou dar 3 opções de presente. Eu vou dar uma consulta online gratuita, ou eu vou dar uma live, ou uma aula no YouTube. A maioria escolheu uma consulta individual gratuita. Só que não dá para eu poder dar uma consulta individual para 35 mil pessoas. Então eu fiquei pensando, eu e minha equipe, como que a gente ajudaria vocês? Então, olha só, eu vou deixar essa live salva. Grava isso, tá? A gente vai fazer um teste aqui de como vocês vão fazer. Eu vou deixar a live salva. Ela vai ficar salva até amanhã de manhã, até completar 24 horas. E se bater 500 comentários na live com a hashtag, vai ter que colocar a hashtag. Eu vou até escrever o que vocês precisam escrever no comentário, tá? Eu quero bem-estar. Hashtag, eu quero bem-estar. Eu vou fazer a minha aí. Eu quero bem-estar, tá vendo? Vou deixar fixo aqui. Esse comentário aqui, faz um teste aí, Coloca hashtag, eu quero bem-estar, pra eu ver aí. Se tiver 500 comentários, hashtag, eu quero bem-estar, amanhã, de manhã, a gente vai fazer um sorteio. Então, assim, a gente vai pegar um programinha que vai analisar todos os comentários de vocês, quem colocou a hashtag, certo? Quem colocou a hashtag lá. Pri, tem quantidade de hashtag? Não tem, A gente tá com 30 pessoas aqui, né? 30, eu tô vendo 34, mas ele oscila. Ele já foi pra 50, ele já foi pra 70. Aqui oscila. Mas vamos supor, assim, no pior cenário, certo? Vamos supor que estejamos em poucos aqui, só pra vocês poderem ter noção. Cada um de vocês, se fizer 20 comentários, eu quero bem-estar, hashtag, eu quero bem-estar, a gente já bate 500. Se bater 500 comentários, amanhã a gente vai pegar o programinha, eu vou gravar pra vocês, o programinha vai pegar todo mundo que colocou lá, hashtag eu quero bem-estar, e ele vai fazer um sorteio. O sorteado vai ganhar uma consulta individual. A gente vai entrar em contato com você, vai ser gratuito, tá? E vai ser essa semana que eu vou atender um de vocês.
A gente vai entrar em contato, vai dizer assim, olha, parabéns, você ganhou. Eu mesmo vou entrar em contato. Parabéns, você ganhou a sua consulta. Você aceita que a sua consulta seja gravada e publicada? Porque eu vou gravar a consulta e vou publicar. Eu vou compartilhar uma consulta individual com vocês. Então, essa consulta, ela vai lá como uma aula no YouTube. Entende isso? Como é que vai ser as regras? Então, primeiro, hashtag eu quero bem-estar. Do jeitinho que vocês colocaram isso. É isso aí. Tô gostando de ver todo mundo colocando. É isso daí. Então, vai lá nos comentários. Ah, Pri, eu tenho limite de comentário? Não, lembra. Quanto mais você comentar, melhor é pra você. Por quê? Porque você tem mais chance de ganhar um sorteio amanhã, tá? E tem que bater 500 comentários. Se chegou o horário de amanhã, não bateu 500 comentários, infelizmente, não teremos consulta individual, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é, vamos entrar em contato com você e aí a gente vai dizer, olha, parabéns e tal, essa aqui, ó, é a sua consulta. A consulta vai ser realizada até sexta-feira dessa semana. A consulta vai ser tal dia, tal horário, e aí vai ser gravada e vai ser publicada. Você concorda? Puxa, Pri, eu não concordo. Então, nem coloca, eu quero bem-estar. Não coloca, não participa. Porque a consulta, ela vai ser disponibilizada, tá? Você vai ser exposta mesmo. Então, se você não quer essa exposição, Priscila, não quero. Então, não comente, tá? Dê oportunidade para outra pessoa que quer. Pri, eu posso compartilhar a live nos meus stories para que todo mundo saiba e fulano de tal participe? Claro que pode. Não só pode como deve. A pergunta aqui, ó, vamos às dúvidas. O sorteio será válido só para quem estiver aqui na live? Vou deixar a live salva. O sorteio vale para quem seguir essa regra. Vai colocar lá no comentário da live quando eu deixar no feed. Hashtag eu quero bem-estar. Aqui a gente fez um teste, né? Eu pedi pra vocês colocarem aqui na live pra gente poder fazer um teste pra vocês poderem entender como que tem que ser a hashtag. Mas é igualzinho que eu coloquei aqui no meu comentário. Então a live vai ficar salva. Então eu vou terminar aqui, vou salvar a live. Salvei a live, você vai lá e vai lá. Hashtag eu quero bem-estar. Combinado? Dúvidas, gente, sobre isso? E eu vou fazer outra coisa. Acabando a live, vai lá nos meus stories que eu vou deixar uma caixinha de pergunta pra você fazer a pergunta que você quiser e eu vou estar aqui respondendo vocês o dia todo. Eu tô junto com vocês, tá? É isso, dúvidas? Olha que legal, é isso aí, gente. Eu quero bem-estar. Gente, eu preciso agradecer vocês, então, né? Muito obrigada. Obrigada por estarem comigo nessa manhãzinha aí. Quem não tomou café, dá tempo de tomar ainda, tá? Muito, muito, muito obrigada, tá? Ó, vou encerrar, vou deixar a live lá no feed, tá? Ó, um beijo pra vocês. Obrigada por estarem comigo. Uma excelente segunda-feira. E a gente se vê. A gente vai se ver nos stories aqui, que eu vou respondendo todo mundo. Tchau!